Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós faremos os exercícios das páginas 46, 47 e 48 da apostila. Abram e acompanhem a explicação. Na página 46, diz o seguinte: os meses de junho e julho são caracterizados por uma das mais tradicionais festas brasileiras, a festa junina. Por todo o país, as celebrações e as homenagens a santos populares são uma ótima oportunidade para comer pipoca, maçã do amor e se divertir com as brincadeiras e danças. Na ilustração, é possível identificar diversas transformações da matéria. Leia os itens a seguir e assinale F para as transformações físicas e Q para as transformações químicas. Primeiro, lenha queimando na fogueira. Lembrem que toda queima é uma reação de combustão e as reações de combustão são reações químicas porque vão transformar a matéria. Sempre que ocorre transformação do material, transformação da matéria, nós dizemos que a transformação é química. Quando não ocorre transformação da matéria, a transformação é física. Lata amassada no chão. Então, lembrem que quando nós amassamos, ou nós dobramos, ou nós quebramos algum objeto, essa transformação é apenas física, não ocorreu uma reação química. Próximo, pipoca estourando no carrinho do pipoqueiro, como mostra aqui na imagem. Lembrem que o cozimento, ou quando nós assamos um alimento, nós estouramos uma pipoca, ocorre uma reação química. Então, aqui nós vamos representar pela letra Q. Próximo, canjica cozinhando na panela. O cozimento é uma reação química. Bandeirinha de papel rasgada pelo vento. Então, aqui mostra na imagem, né, que nós podemos observar. Então, lembrem que tanto a dobradura para a confecção da bandeirinha, quanto quando ela rasga, é uma transformação física. Ela não deixou de ser uma bandeirinha, ela só é uma bandeirinha rasgada. Não houve transformação da matéria. Número 4. Descubra as palavras que devem ser escritas nas linhas horizontais para completar o crucigrama. Então, na página 47, nós temos um crucigrama e nós vamos completar com base nas orientações da página 46, exercício 4. Então, primeiro eu quero que vocês escrevam ao lado de cada alternativa o que completa corretamente cada um dos itens. Em seguida, nós vamos colocar essas palavras no crucigrama. Então, número 1 diz assim: nome dado à transformação química. Então, lembre que toda transformação química também é chamada de reação química. Número 2. Substâncias indicadas à direita da seta de uma representação de uma reação química. Então, lembrem que toda reação química é simbolizada através de uma equação. Nós temos a seta, antes da seta nós temos os reagentes e depois da seta nós temos os produtos. Então, do lado direito nós teremos os produtos e do lado esquerdo nós teremos os reagentes. Então, como aqui está pedindo o que está à direita da seta, então os produtos. Número 3. Transformação que ocorre sem a formação de novas substâncias. Então, se não formou novas substâncias, quer dizer que houve uma transformação apenas física, né? Não alterou a matéria. Número 4. Fator que influencia a velocidade de uma reação. Então, nós aprendemos alguns fatores que influenciam na velocidade da reação. A superfície de contato, a temperatura, a concentração, a pressão e os catalisadores são capazes de alterar a velocidade das reações. Porém, o que se encaixa no item número 4 é a temperatura. Número 5. Evidência que comprova a ocorrência de uma reação química. Então, lembrem que nós aprendemos que a mudança da cor, do odor, da aparência,
a liberação de gás, são evidências, né, a formação de luz, liberação de calor, liberação de gás, são evidências de ocorrência de uma reação química. Então, o que se encaixa nesse número 5 é liberação de gás ou também se encaixa liberação de calor. Então, um dos dois itens vocês podem completar ali. Número 6. Rapidez com que os reagentes são transformados em produto. Então, essa rapidez é chamada de velocidade. A velocidade da reação. Existem algumas reações que ocorrem de maneira mais lenta e existem algumas que ocorrem de maneira mais rápida, né? E essa rapidez é chamada de velocidade. E no item 7, substâncias indicadas à esquerda da seta numa representação de reação química. Então, à esquerda nós temos os reagentes e à direita nós temos os produtos. Então, completem ali. E agora nós vamos completar o crucigrama com as palavras que nós colocamos aqui. Então, como é que vai ficar esse crucigrama? Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Então, no item 1, reação química. Se for necessário, pausem o vídeo, façam as anotações, cuidem para não cometer nenhum erro de escrita, tá? No segundo item, produtos. Terceiro item, transformação física, então nós vamos colocar aqui o nome da transformação, que é transformação física. No item 4, um dos fatores que altera a velocidade da reação é a temperatura. Item 5, uma das evidências de uma reação é a liberação de gás ou liberação de calor, né, de luz. Aqui vocês poderiam colocar tanto de gás quanto de luz, que se encaixam nesse item. Número 6, a rapidez das reações é chamada de velocidade. E a substância que está indicada à esquerda da seta numa equação química é chamada de reagentes e à direita é chamada de produtos. No exercício número 5 diz o seguinte: analise os itens a seguir e classifique as transformações em física ou química. Justifique sua resposta por meio da análise das características de cada situação. Depois, no item C, cite e descreva uma transformação que ocorre no seu cotidiano. Então, no item C, nós vamos criar uma transformação que nós observamos no nosso dia a dia. Então, primeira situação. Ao colocar fermento na massa de pão, observa-se pouco tempo depois a expansão da massa, ou seja, o crescimento da massa. Lembrem que esse crescimento ocorre principalmente por causa de um dos ingredientes, que é o fermento químico, né? Essa transformação é uma transformação química. E aqui ao lado nós vamos, né, na segunda coluna, colocar se é uma transformação física ou química. E aqui nós vamos justificar o porquê que é uma transformação química. Então, no caso da colocação do fermento, né, ao colocar o fermento, ocorre o desprendimento de gás carbônico, a liberação de gás, que faz com que a massa cresça, certo? Então, aqui a evidência que nós podemos citar é a liberação de gás. Vocês podem escrever com as palavras de vocês. Na letra B diz assim: ao abrir uma garrafa de refrigerante, ocorre a liberação de gás. Então, o refrigerante não deixou de ser refrigerante, ele vai continuar sendo refrigerante. A única coisa é que sem o gás, né? Então, aqui, a transformação foi uma transformação física. Então, o que aconteceu? Quando nós abrimos a garrafa de refrigerante, o gás que está lá dentro da garrafa, ele escapa, ele se desprende, né? Então, essa transformação é uma transformação física porque não alterou a composição da matéria. No item C, vocês vão criar uma situação do dia a dia de vocês. Pode ser uma transformação química ou pode ser uma transformação física. Por exemplo, quando vocês podem colocar aqui na letra C, né? Quando vocês amassam uma folha de papel, ao amassar uma folha de papel ou ao amassar uma latinha de refrigerante, ou ao fazer uma dobradura na escola, ou também nós podemos colocar aqui ao tirar uma forminha de gelo do congelador,
A transformação é uma transformação física. Então, se vocês citarem um desses exemplos aqui, vocês vão colocar aqui que essa transformação é física. E por que ela é considerada uma transformação física? Porque não ocorreu a transformação, a alteração da matéria. Se vocês quiserem colocar aqui uma transformação química, por exemplo, do cotidiano de vocês, né? Ao cozinhar um alimento, ao estourar uma pipoca, ao assar uma massa de bolo, então está ocorrendo uma transformação química, tá? Então vocês podem colocar aqui. Ou, né, vocês poderiam colocar lá, ao queimar uma folha de papel, também é uma transformação química. Então vocês vão citar aqui um exemplo, vão justificar se a transformação que vocês escolheram é química ou física, se envolveu queima, se envolveu aquecimento, se foi para o forno, se houve cozimento, é química, né? Porque vai alterar a estrutura inicial, vai alterar a composição da matéria. Então aqui vocês vão justificar o porquê que ela é uma transformação química ou o porquê que ela é uma transformação física, certo? Então essa letra C é pessoal. E para finalizar, nós vamos fazer os exercícios da página 48. Então, o exercício número 6 diz assim: as transformações químicas ocorrem o tempo todo ao nosso redor. Um exemplo muito comum, principalmente em regiões litorâneas, é a formação da ferrugem em materiais como portões, pregos, entre outros. Devido à sua exposição ao ambiente, o ferro reage com o oxigênio do ar atmosférico e com a água da umidade e se deteriora, ou seja, vai ocorrer o processo de oxidação, que é o processo de ferrugem. Veja a seguir a representação simplificada dessa reação química. Então, aqui ao lado mostra o portão enferrujado, né? Então, como que ocorre a formação da ferrugem? Quando nós temos um metal que está em contato com a umidade e com o ar atmosférico, vai oxidar esse metal, vai alterar a cor, vai alterar a composição, que é a chamada ferrugem. Então, aqui mostra o ferro, mais o oxigênio, mais a água, que é a umidade do ar, vai formar a ferrugem. Daí pergunta aqui, com base nessas informações, identifique os reagentes e os produtos. Então, lembrem que o que está à esquerda da seta, antes da setinha, são os reagentes. E o que está à direita da seta, ou seja, depois da seta, são os produtos. Então, aqui os reagentes nós temos ferro, oxigênio e água. E como produtos nós temos apenas a ferrugem. Se for necessário, pausem o vídeo e façam as anotações. Exercício número 7. A todo momento, substâncias presentes no planeta Terra estão se transformando. As plantas, por exemplo, com a energia da luz solar, convertem a água e o gás carbônico em glicose, um tipo de açúcar que constitui o alimento delas. Durante esse processo chamado de fotossíntese, o oxigênio é liberado no ambiente. Represente a fotossíntese indicando os reagentes e os produtos dessa reação. Então, aqui nós vamos representar a reação da fotossíntese. Então, o que ocorre durante a reação da fotossíntese? A água mais o gás carbônico é transformado em glicose, que é o alimento da planta, e em oxigênio. Lembrem que para que ocorra essa reação é necessário a luz solar. Então, aqui como reagentes, né? Porque aqui pede para indicar a reação, indicar quais são os reagentes e quais são os produtos. Vocês podem até colocar uma setinha aqui embaixo. Então, antes da seta, né? Do lado esquerdo nós temos os reagentes e do lado direito nós temos os produtos. Então, vocês podem colocar uma setinha aqui, colocar produtos e do lado de cá, reagentes. Ou colocar como eu coloquei aqui, quais são os reagentes e quais são os produtos. Então, nesse caso, a água e o gás carbônico são os reagentes, a glicose e o oxigênio são os produtos. Número 8. Algumas moedas, quando guardadas por muito tempo, podem adquirir uma camada esverdeada na sua superfície, conhecida como azinhavre. Esse material é resultado da reação do cobre da moeda
com o gás oxigênio e o dióxido de carbono, ou seja, o gás carbônico e o vapor de água existentes na atmosfera. Então, lembre que nós estudamos que na composição da atmosfera nós temos gás carbônico, gás oxigênio, gás nitrogênio, vapor de água. Então, essas moedas que são feitas de cobre, ao reagir com o gás oxigênio, com o gás carbônico e com o vapor de água presente na atmosfera, vão alterar a coloração. O cobre tem uma coloração mais avermelhada e irá reagir com essas substâncias presentes na atmosfera, fazendo uma reação química que vai alterar a coloração das moedas. De acordo com essas informações, quais são os reagentes envolvidos na formação do azinhavre? Então, aqui nós temos, né, o que está reagindo? O cobre da moeda com o gás oxigênio, com o gás carbônico e com o vapor de água. Esses são os reagentes. Aqui não está colocando o produto, né, mas está falando que ocorre uma reação química com a alteração da cor da moeda. E o número 9 diz assim: para garantir a integridade dos medicamentos, é necessário armazená-los em condições adequadas de uso e dentro do prazo de validade. A ação do calor, por exemplo, pela elevação da temperatura do ambiente, pode provocar alterações no produto como? Então, nós vamos colocar lá o item 1 e no item 2 nós vamos ter que classificar se essas transformações são físicas ou se são químicas. Se alteram a composição, são químicas, e se não alteram, são físicas. A evaporação de um ou mais componentes. Então, a evaporação é a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Existem algumas substâncias, por exemplo, a naftalina, que é aquela bolinha que muitas vezes as pessoas colocam nos cobertores, em baús, para evitar que ocorra a formação de traça. Ela é uma bolinha sólida e ela passa direto para o estado de vapor, para o estado gasoso, sem ficar líquida para depois se transformar para o estado gasoso. Ocorre uma passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, que nós chamamos essa passagem direta de sublimação. Então, ocorre a passagem direta do estado sólido para o estado de vapor. Mas a maioria dos medicamentos ou são líquidos ou são sólidos, né? Então, nesse caso, do líquido está evaporando, está se transformando no estado gasoso, que é o processo de evaporação. Lembrem que as mudanças de estado, de sólido para líquido, de líquido para o gasoso, ou de sólido para gasoso, ou de gasoso para sólido, são chamadas de transformações físicas. Número 2, a formação de compostos indesejáveis. Então, se formou um composto indesejado que não era previsto, ou vou dar um exemplo para vocês, né? No caso dos alimentos, né? O apodrecimento não é um composto desejável, né? Porque se eu comer um alimento que está estragado, eu vou passar mal. Então, a formação de um produto indesejado quer dizer que alterou a composição inicial. Então, é uma transformação química. Eu quero que vocês completem essas atividades e me enviem para que eu possa avistar. Caso tenha ficado qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.